estudar a origem do pecado é estudar a origem da morte, estudar a origem da morte é estudar a origem do pecado. Quando tentamos ir à origem, estão os dois situados no mesmo ponto. Por definição, e desde o momento em que aparece, o pecado é algo que é inexplicável. Não há nada é ensinado de forma mais clara nas Escrituras do que o facto de não ter sido Deus, de maneira alguma, o responsável pela manifestação do pecado. É a responsabilidade do cristão olhar para tudo que o pecado engloba, e é um vazio bem grande que ele deixa, e dar-lhe uma forma de cruz. Tínhamos um problema, ele tinha solução. Graças a Deus ele não depende de nós. Bom sábado, irmãos. Um bom dia a todos. Que possa estar a ser um dia feliz. O sol brilha lá fora, mas a temperatura já não é tão boa como há uns tempos atrás estávamos habituados. Mas ainda assim podemos estar na casa de Deus, em paz, rever a sua lição e aprofundar o nosso conhecimento. Antes de mais, dizer que se calhar já todos estaríamos à espera de estarmos divididos por classe. Por devido das circunstâncias ainda não foi possível, mas é algo que vai acontecer dentro em breve. Mas não é por isso que deixamos de ter a responsabilidade de participar e de estarmos em conjunto a passar a lição uns com os outros. Eu posso-vos garantir que fui inocente ao ponto de pensar que ia ter uma semana fácil para aprofundar a lição. Não tive. Portanto, estou a precisar muito da vossa ajuda e da vossa colaboração para que possa ser mais do que uma simples exposição da palavra. Aliás, nem trouxe isso preparado. Portanto, conto convosco, o microfone está pela sala pronto para circular, para que possamos fazer uma lição em conjunto. Começámos um novo trimestre. O trimestre anterior era um trimestre muito mais prático. Era sobre algo que acontece connosco, algo que nós aplicamos na prática, como lidamos com a dor, como a entendemos, como percebemos junto de Deus, junto da sua palavra, o porquê dela acontecer. E este trimestre nós vamos mudar um bocadinho a abordagem, não vai ser tão prática, vai ser mais teórica, mas não deixamos de estudar algo que vem na sequência daquilo que estudámos no trimestre passado. Dor, morte, pecado, tem tudo uma relação entre si, e a Bíblia apresenta-os todos quase com a mesma origem. Mas antes de entrarmos na lição, dizer-vos, falar um pouco acerca do seu autor, Alberto Tim. Este autor é brasileiro, quem escreveu a lição, e ele era um dos diretores do Instituto de Ellen White. Este Instituto de Ellen White, não sei se todos conhecem, é um instituto que faz parte da Igreja Adventista e tem como responsabilidade, de certa forma, garantir que tudo aquilo que é escrito e que é publicado acerca de Ellen White é real, é bem editado e que faz também a preservação dos escritos de Ellen White. Ou seja, é um instituto que garante que aquilo que é dito oficialmente pela Igreja Adventista veio de facto das mãos de Ellen White. E tem também a responsabilidade de promover os seus escritos. Ainda há muita coisa que Ellen White escreveu que ainda não foi publicada, ou seja, nós não sabemos tudo aquilo que Ellen White escreveu, embora, claro, tenhamos o Espírito de Profecia nas nossas mãos, e esse é sem dúvida uma das principais obras que ela deixou e que nos guia na leitura da Bíblia. Dizer também que este autor, Alberto Tim, recentemente foi transferido ou assumiu um novo cargo. Ele saiu do Instituto de Ellen White e passou a ser um dos diretores associados do Instituto de Pesquisa Avançada Bíblica. É também uma outra organização da Igreja Adventista, uma organização mundial, que tem esta incumbência, pesquisa avançada da Bíblia. Ou seja, nós podemos ver que este autor é alguém que é muito teórico e é alguém que é capaz de aprofundar muito o conhecimento bíblico e não é nada além disso nós havíamos de esperar acerca desta lição. É uma lição muito aprofundada e que nos vai permitir perceber este tema, aquilo que é possível perceber entre os sábados e em lições desta dimensão. Claro que existiria muito mais para falar acerca mas sem dúvida que vamos passar pelos principais tópicos que a Bíblia nos apresenta. Dizer também que este tópico, a morte, sobre a morte e a esperança futura, que é o tema do nosso trimensário ao longo destes próximos 13 sábados, é uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem, eu vou arriscar a perguntar quantas crenças? 28, ouvi 27, houve uma que entrou, digamos que recentemente, portanto, podemos perceber que é uma evolução dinâmica, não são dogmas estáticos, não é algo que existe e que não poderá ser mexido, não foi algo criado por ninguém da Igreja, não foi algo criado por Ellen White, é importante referir isto. Ellen White serviu muito como confirmação daquilo que estava a ser
descoberto na Bíblia pelas pesquisas, pelo estudo intensivo que os pioneiros da Igreja Adventista iam fazendo. E ao fim e ao cabo, não fossem estes pioneiros, fossem outros, podemos ter a garantia que são estas as verdades que estão na Bíblia. Não dependem das pessoas que a descobriram. Dependem sim da influência que o Espírito Santo teve nestas pessoas ao guiá-las a descobrir as verdades. Neste momento são 28, não está fechado, mas garanto-vos também que não é de um dia para a noite que aparece uma 29ª crença. É preciso toda uma série de garantias bíblicas, de estudo, de confirmação entre várias pessoas para se perceber que de facto está ali uma nova verdade e que é algo que nós podemos considerar uma nova crença fundamental. Foi assim que todas apareceram, é assim que todas continuam a aparecer e continuam a ser revistas. As 28 crenças, existe um livro das 28 crenças que vai buscar vários versículos bíblicos que fundamentam cada uma destas crenças e eles não são estáticos também. Existem novos versículos que sustentam as várias conclusões a que se chegou. Existem novas edições a ser lançadas com alguma regularidade destas 28 crenças. E todo o adventista que é batizado teve de concordar com estas 28 crenças. Portanto, todos que aqui estamos e somos batizados, concordamos com estas 28 crenças no momento em que fomos batizados. Se calhar já não nos lembramos destas 28 crenças, mas concordámos com elas. Claro que não foi concordar simplesmente do dia para a noite também. Existe toda uma série de estudos bíblicos que são feitos para a pessoa perceber-se, compreender, aprofundar e aceitar de livre vontade. Isto é algo que já estamos a entrar na lição, livre-arbítrio, e é algo que é exercido por todas as pessoas que batizaram e que disseram que estavam de acordo com estas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. E este trimestre, temos um trimestre inteiro, para nos dedicarmos a uma só, à 26ª, que é a morte e a ressurreição. Vamos estudar a morte. Eu não tive a dar uma vista de olhos em todas as lições, até à 13ª, mas pelo título, ao falar em esperança futura, eu acredito que também vamos falar um pouco na ressurreição. Sendo a ressurreição aquilo que vai pôr um ponto final na morte, acredito que faça sentido nós chegarmos lá. Entrando agora um pouco na lição desta semana, tenho que, antes de mais, fazer aquilo a que se chama um aviso à navegação. Antes de começarmos a falar naquilo que vai ser a lição desta semana, nós temos que pôr alguns pontos bem assentes daquilo que vai ser, ou daquilo que foi esta lição, daquilo que é a gestão de expectativas de alguém que quer estudar, quer aprofundar a origem do pecado e a origem da morte. E existem certos pontos para além dos quais, ou a partir dos quais, nós temos que basear o nosso estudo. São princípios, digamos assim. Não são conclusões já pré-definidas, mas são coisas que nós acabamos por ter que por nos orientar, são coisas que acabam por nos orientar no estudo deste tema. Deixem-me dizer-vos que, em primeiro lugar, apesar de não serem a mesma coisa, para aquilo que nos interessa hoje, são a mesma coisa, o pecado e a morte. Nós, durante a lição de hoje, podemos usá-los praticamente como sinónimos. Estudar a origem do pecado é estudar a origem da morte, estudar a origem da morte é estudar a origem do pecado. Quando tentamos ir à origem, estão os dois situados no mesmo ponto. Claro que, e volto a dizer, não é a mesma coisa, mas para efeitos práticos, na lição de hoje, podemos utilizá-los como sinónimo. Romanos 6,23, diz-vos alguma coisa? Sobre este tema, o pecado e a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, vemos que não são a mesma coisa. Um é o salário do outro. O pecado é como se o pecado trabalhasse, é como se o pecado fosse algo que conscientemente desenvolvesse algo na vida da pessoa, na vida daquele que o pratica. E a morte é o salário que essa pessoa tem direito. É a recompensa, digamos assim. Eu sei que estou a falar em termos positivos, mas acaba por ser algo negativo. A morte é o pagamento, é a recompensa, é a moeda de troca que o pecado tem quando é praticado por uma pessoa. E Romanos 6,23 deixa-nos isso claro. Mas volto a dizer, eu próprio posso cometer esse erro. Hoje falar em pecado como sinónimo de morte acaba por ser a mesma coisa para efeitos práticos na lição de hoje. Segundo ponto neste aviso à navegação. Para falarmos de morte, e é isso que nós vamos falar hoje, nós temos que falar de vida, não é? A morte é o contrário de estar vivo. Como já dizia alguém famoso há uns tempos na televisão portuguesa, estar morto é o contrário de estar vivo. Este é um vídeo muito famoso, circula por aí, foi uma conclusão muito sábia que alguém chegou, mas não deixa de ser verdade. Para poder haver morte, teve que primeiro haver vida.
E estudar a origem da morte também implica estudar a origem da vida. Nós, para podermos ir tão atrás no tempo, numa altura em que não existia planeta Terra, era só algo que era um plano, nós queremos estudar onde é que surgiu o pecado, nós vamos acabar por também perceber onde é que surgiu a vida. Aliás, foi assim que o autor desta lição começou esta semana. Foi explicar-nos o porquê de haver vida. Não sei se perceberam isso na lição de domingo, mas ao ir a 1 de João, no capítulo 4, é precisamente isso que ele começa a falar, o porquê de haver vida, para depois explicar a origem da morte. E por último lugar, nesta introdução, dizer-vos que, e isto é a parte mais importante desta fase inicial da lição e é uma conclusão que cheguei e que sempre que estudo este tema é fácil, custa-nos chegar a esta conclusão, mas é assim que é. Nós, quando queremos discutir este tema, nós nunca vamos conseguir perceber o porquê do pecado, nunca vamos conseguir perceber o porquê dele existir, todas as razões, porque é que Satanás pensou assim, porque é que existe o pecado. Nós não vamos conseguir perceber o porquê, nem do pecado nem da vida. Não conseguimos encontrar uma explicação final para a existência de ambos. Em primeiro lugar, porque não está ao nosso alcance. Custa-nos assumir isso, mas temos que assumi-lo. Nós somos seres humanos, há coisas que ainda não estão ao nosso alcance. Aliás, há coisas que nem nunca vão estar ao nosso alcance, mesmo quando nós formos transformados e um dia vivermos com o nosso Deus lá no céu. O amor de Cristo e a forma como Ele se entregou na cruz por nós, também é algo que vamos demorar séculos e séculos, eternidade sobre eternidade, para investigar esta ação por parte de Deus. Portanto, podem ver que não é só por sermos seres humanos, há temas que são mesmo inalcançáveis por todos aqueles que não são Deus. Portanto, esta é uma das razões pelas quais nós não vamos conseguir explicar o porquê de haver pecado. Mas não é por aí que nós deixamos de conseguir perceber muito da sua história e daquilo que é, digamos, a possibilidade de existência do pecado. Nós conseguimos sim explicar porque é que foi possível haver, não o porquê de haver morte e haver pecado. Vamos estudar assim, ao fim e ao cabo, a história do pecado. E essa história, felizmente, teve um princípio, e temos a garantia que vai ter um fim. Deixem-me dizer-vos ainda um último ponto relativamente a esta introdução, e já vou-vos deixar falar, eu espero que sejam ansiosos, porque eu estou a esgotar aqui os meus trunfos iniciais. Deixar-vos um último ponto. Para estudarmos a origem do mal, existe um capítulo do Espírito de Profecia que é crucial. Foi algo que li recentemente, ainda antes de saber que era este o tema da lição, e ainda antes de saber que iria passar a lição hoje aqui convosco, mas é um capítulo que é crucial para nós entendermos este tema, o tema da origem do mal. Ele encontra-se neste livro, não sei se o conhecem, o livro do Grande Conflito, um livro que em breve vai ser distribuído de forma massiva pela Igreja Adventista, e é o último dos 5 livros de Ellen White que acompanha a Bíblia. Nós temos 5 livros do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejar Todas as Nações, Ato dos Apóstolos, termina com este, o Grande Conflito, que no capítulo 29, o título do capítulo é mesmo A Origem do Mal. E este capítulo é extraordinário ao nos explicar o porquê de existir o mal. Ou melhor, lá estou eu a dizer aquilo que há pouco dizia que era impossível de entender. Ajuda-nos a perceber os passos que aconteceram na forma como o mal foi surgindo, foi aplicado e foi levado às consequências que nós conhecemos hoje. É também aqui dito algo extraordinário que Ellen White nos ajuda a descansar relativamente ao facto de nós não conseguimos explicar a existência do mal. Peço só a vossa atenção e a vossa paciência. Eu vou ler só 3 ou 4 frases muito importantes, mas aconselho e sugiro que possamos ler o mais breve possível, quem sabe hoje à tarde, este capítulo. Ele não demora mais do que 20 minutos a ler. A Origem do Mal, capítulo 29 do Grande Conflito. Uma das frases que Ellen White diz acerca do mal é o seguinte: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a apresentar a razão da sua existência. Portanto, é impossível. Não fui eu que o disse, é mesmo impossível. Nada é ensinado de forma mais clara nas Escrituras do que o facto de não ter sido Deus, de maneira alguma, o responsável pela manifestação do pecado. Vou saltar um bocadinho e diz o seguinte: o pecado é um intruso para o qual não se pode dar nenhuma razão. É misterioso, é inexplicável. E olhem bem esta parte. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma desculpa ou apresentar uma razão para a sua existência,
deixaria de ser pecado. Não sei se perceberam a profundidade destas palavras, ou seja, se fosse de facto possível entender a razão da existência do pecado, ele já não se poderia chamar pecado. Isto é tão profundo quanto nós dizermos, por exemplo, se fosse possível compreender Deus, deixaria de ser Deus, porque Deus está acima de nós. A mesma coisa acontece com o pecado. Se fosse possível compreendê-lo e compreender a sua existência, deixaria de ser pecado. Portanto, por definição, e desde o momento em que aparece, o pecado é algo que é inexplicável. Para aqueles que queriam entender o pecado do princípio ao fim desta lição, não vai ser possível. Peço desculpa por estar a dar-vos esta conclusão, mas é impossível compreender o pecado. Mas é sim possível compreender aquilo que ele afetou, os seus efeitos na nossa vida, e os seus efeitos na vida ainda antes de existir planeta Terra, quando o planeta Terra era apenas um plano, chamemos-lhe assim. Vamos passar então à lição de domingo. A lição de domingo começa no capítulo 4 da 1 de João, em 1 de João, capítulo 4, e peço que possam abrir, nós vamos ler. E peço a alguém que possa ler o capítulo 4 de João, 1 de João. Força, temos já uma intervenção, por favor, Filipe. Já agora, antes de começar diretamente na lição, eu gostava de voltar a Romanos 6, 23. Portanto, a morte é o salário. E a vida o que é? É um dom gratuito. Ou seja, não resulta de nada daquilo que nós possamos minimamente fazer. É um dom. Ponto final. Portanto, aqui vê-se a grande diferença entre o que é Deus e o que é o mal. O mal traz sempre uma consequência. Deus dá-nos sempre qualquer coisa. Só salientar ainda bem que o apóstolo Paulo não ficou só pela primeira parte, mas terminou dizendo o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É interessante destacares isso porque faz-nos perceber o contraste. O pecado precisa de trabalhar, enquanto que a vida é simplesmente um dom. Não é preciso trabalhar, foi algo que Cristo nos deu na cruz. 1 de João 4. A lição do domingo pede-nos para ler apenas o versículo 8 e 16, mas depois a lição de segunda-feira pediu-nos para ler 7 ao 16. Nós vamos já ler o versículo 7 ao 16. E embora eu vá pedir apenas um ou dois versículos, porque o tema é repetitivo, ou seja, apesar de nos estar a acrescentar certos pontos cruciais ao lermos estes versículos todos, existe uma afirmação que é repetitiva ao longo destes versículos. Não sei se sabem qual é. Deus é amor. Deus é amor. Sabem que quando tive a oportunidade de ser pela primeira vez dinamizador da escola sabatina, era algo que eu reparava muito, que fazia-me confusão. Nós falarmos de muitos temas que existiam nas várias lições, nos vários trimensários, e sempre que vinha para a lição, ser dinamizador ou ser simplesmente ajudar o dinamizador da classe, eu reparava que havia muitas pessoas que, por norma, tinham sempre tendência a concluir isto, fosse qual fosse o tema da lição. Era que Deus era amor. Eu intrigava-me se isto queria dizer que a pessoa não estudou a lição e afirmar sempre isso estava sempre certo, e era fácil dizer qualquer coisa, ou se de facto todos os temas acabam por redundar nisto. Deus é amor. Estes versículos são algo que ajudam a perceber que a frase Deus é amor é muito mais profunda do que simplesmente Deus ser amor. É que o facto de Deus ser amor foi aquilo que permitiu, ou foi aquilo que impulsionou, digamos assim, motivou Deus a criar vida para além de si. A criar tudo aquilo que nós conhecemos hoje, aliás, e o que ainda não conhecemos hoje, foi criado precisamente por isso, por Deus é amor. E se tudo foi criado com base neste princípio, com base nesta verdade, é normal que todos os temas tenham origem nesta verdade, em que Deus é amor. Versículo 8, alguém pode ler? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 10, alguém pode ler? Só esperar pelo microfone, obrigado. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E por último, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ok. Então nós não só vimos que Deus é amor, como isso também se manifesta em quem? Não ouvi. Nos seus filhos? Em mim? Em nós? E em nós de que forma? Em todos estes versículos, não lemos os versículos todos, mas em todos eles há algo que também é comum. Não é só que Deus é amor, mas o amor precisa de, para se manifestar, ser expressado. E para ser expressado precisa de compartilhar, estamos a chegar lá, relacionar, ou seja, tudo isto que nós estamos a dizer, o que é que implica? Uma pessoa só, se existisse uma só pessoa no mundo, não existiria amor. Tem que sempre que haver uma segunda pessoa. O amor é algo que é estabelecido entre duas ou mais pessoas, não é algo que existe de forma isolada, individual. Temos ali mais um comentário. Levantar o braço, por favor. Obrigada, Sónia. Bom dia, queridos irmãos. Ainda em relação a Deus é amor. É a essência. Ele não tem amor, ele é. Outra questão que agora lemos, só ama quem é livre. Portanto, a expressão de amor é feita por criaturas livres. E aqui vamos entrar no livre-arbítrio. Ou seja, mesmo nos nossos relacionamentos humanos, nós temos de ter liberdade de os expressar. Não somos forçados. Em relação ao relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Deus não vai se impor, mas dá-nos a liberdade de o querermos amar ou não. Então este é o segundo ponto. Em primeiro lugar, Deus é amor e para ser expresso precisa de uma segunda pessoa. E em segundo lugar é isto que a Sónia está a dizer. O facto de Deus ser amor e querer expressar esse amor junto das suas criaturas, ele não podia criá-las de forma a serem autómatos. Ou seja, se Deus nos criasse de forma a sermos autómatos, sem a possibilidade de tomar decisões, a responsabilidade das nossas decisões eventualmente seria de quem? Nós simplesmente estávamos a tomar as decisões que Deus nos tinha dado para tomar. Ao criar o livre-arbítrio, somos nós que tomamos as decisões. Quem passa a ser o responsável por essa decisão? Passo a ser eu. Portanto, o amor só se pode manifestar desta forma, com seres livres que tomam a decisão de devolver o amor que Deus deu. Devolver o amor que Deus nos dá a cada um de nós. Da mesma forma, em qualquer relação humana. Uma relação humana em que uma segunda pessoa seja obrigada a determinadas decisões, também não está a manifestar amor. Pode estar a manifestar qualquer outro tipo de relação, mas não é uma relação onde haja troca de amor. A lição do domingo, muito resumidamente, fala então em 3 pontos. O primeiro nós já falámos. Deus é amor e a natureza de Deus é ser amor. A segunda questão é que é preciso uma segunda criatura, ou uma segunda, ou 2 ou mais criaturas, para se poder manifestar esse amor. E a terceira é que, dado que Deus é amor e tudo o que Ele faz expressa amor, Ele não pode ser o originador do pecado, pois este estaria em direta oposição ao seu caráter. Estou a ler o penúltimo parágrafo da lição. Deus não poderia originar o pecado, porque isso seria Deus a deixar de ser Deus. E se Deus é Deus, Ele não poderia deixar de ser amor por um bocadinho, para originar o pecado e voltar atrás e voltar a ser só amor. Percebem? Deus, por definição, se é apenas amor, não poderia ter originado o pecado, apesar de, e já lá vamos, ter dado o livre-arbítrio, Filipe. O pecado. E o pecado não pode ser justificado. A transgressão nunca pode ser justificada. Se Deus fosse responsável pelo pecado, estaríamos todos, digamos, ilibados da culpa do pecado. E tal como Ellen White dizia há pouco, se arranjássemos uma existência para o pecado, deixaria de ser chamado pecado, ou seja, seria normal. Aquilo que a morte, a dor, estou-me a lembrar dos 10 mandamentos, o roubar, o adulterar, isso seria Deus que teria dito teria deixado, ou teria incentivado, digamos assim, ao ser originador do pecado. E deixaria de ser chamado pecado, passaria a ser chamado normal. Como não foi Deus, foi originado no pecado. Rogério. Bom dia. Vamos aqui a uma questão gramatical. A gente diz assim, porquê que Satanás se revoltou? Porquê que Satanás pecou? Porquê?
quando faço uma pergunta, uso uma interrogativa, de uma maneira geral vem uma conjunção causal. Houve uma causa. E não há causa nenhuma. Ok? Nós não podemos dizer assim, porque aquele... porque... Este porque não pode existir. Mesmo gramaticalmente falando. Posso-me entender? Portanto, não há explicação para o mal. Não temos explicação. Como tu disseste bem. Mas mesmo gramatical, cuidado com isso. Quando... porque é que Satanás se revoltou? Porque ele se envaideceu. Porque... Este porque não pode existir. Se não existisse, já estamos a justificar o mal. Eu confesso que essa era uma das dificuldades que eu tinha esta semana. Ao estudar a lição, eu sabia que ia dizer muitas vezes o mal existe porque... E temos de ter esse cuidado, ou seja, podemos falar assim, obviamente, porque é força da palavra, mas ao fim e ao cabo, arranjar uma explicação final para o pecado seria deixar de ser pecado. Não sei se mais alguém tinha levantado a mão. Está ali mais um, Marco. Bom dia, irmãos. Escutei o pastor ali com muita atenção, mas eu não posso concordar com ele. Existe uma causa, nós é que não a sabemos. Por isso é que são mistérios. O mistério não é uma coisa que não exista, que não aconteça. É uma coisa que é inatingível para a nossa mente. Agora que existe uma causa, existe. Não queiramos agora dizer que não há uma causa. Há uma causa. Nós não sabemos. E também não é coisa que nos deve preocupar muito. Basta-nos só a revelação de Jesus Cristo, mais nada. Agora, quando andamos nestas questões, isto é uma questão filosófica, nós estamos aqui a querer debater, mas isto não nos leva a lado nenhum. Com isto também não quer dizer que sejamos ignorantes e ponhamos, portanto, paredes em tudo o que não compreendamos. Não, não é isso. Agora é assim, quando queremos dizer, não, o mal teve uma origem. Claro que teve uma origem. Agora, como é que foi? O que é que se passou na cabeça de um ser perfeito? Ele tinha o livre-arbítrio como nós. E a Bíblia diz que é ser igual a Deus. Mas porquê? A transgressão da lei de Deus. Ora, nem mais. A transgressão da lei de Deus é que é o pecado original. Ora, nem... é isso mesmo. Originou o pecado, a transgressão da lei de Deus. Porque Deus não muda. Deus não muda. É o caráter. O que está aqui em causa é o caráter. É isso que nós estamos sempre a tratar. É o caráter. Vocês, deixem-me permitir discordar contigo, Marco. Em primeiro lugar, pela afirmação que Ellen White diz, e estamos só a fazer uma troca de ideias, não vamos ficar chateados, no final damos um abraço, ok? Mas deixem-me permitir discordar contigo, porque Ellen White diz mesmo que não existe explicação para o pecado, senão deixaria de ser pecado. Penso que esta aqui é bastante precisa, esta afirmação. Mas eu percebo aquilo que estás a dizer, no sentido em que existiu um primeiro passo em direção ao pecado, existe um segundo, existe uma história do pecado. Existe um primeiro ato de Satanás, o primeiro anjo, digamos assim, com quem ele tentou incentivar ou instigar contra a lei de Deus. Agora, aquilo que se passou na mente de Satanás não é possível explicar, como ela dizia muito bem. Não vai ser possível explicar. Se explicássemos, deixaria de ser pecado. Rogério. Estamos a falar certamente num plano meramente humano. Logicamente que havia uma causa, que nós não conhecemos, aceito isso. Mas reparem que a afirmação, quando aparece o mal, vem, portanto, de Isaías 14, quando diz até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, não há razão, ali não há explicação. Aconteceu. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Só pedir esperar pelo microfone para podermos também ouvir lá em casa. Acredito tudo que não tem justificação não faz parte da salvação. O que não se justifica não importa para a salvação. É tudo. Exato. Ou seja, aquilo que não é justificável também não é essencial para nós nos salvarmos. É isso que está a dizer. David. Queria dizer é o seguinte. Há muito claro que Deus tem as suas leis. E no 1 João 3, 4 é bem claro dizer-se: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isto está tudo dito. Portanto, aquele que transgride, portanto, no início, Satanás transgrediu uma ordem, transgrediu um princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Ele queria ser um Deus. Pronto.
e por aí começou. Eu não sei se vou ajudar ou de alguma forma, mas a Isilda partilhava também aqui comigo. Porquê? O que nós não sabemos é a razão pela existência do pecado, porque tudo era perfeito. A razão, porque é que aconteceu, qual foi o sentimento que Satanás teve. Agora, não havia razão para, tudo era perfeito. E isso nós não vamos compreender. Por muito que nós tentemos estudar e podemos falar, mas nós não vamos conseguir compreender qual a razão do pecado, porque era tudo perfeito. E nós podemos nos questionar uns aos outros, mas porquê? Se era tudo perfeito, porquê é que aconteceu? Agora, a causa sim, ele transgrediu a lei de Deus. E como a irmã dizia, ela é eterna. Pronto. Agora, não vamos aqui tentar descobrir a razão do pecado, porque isso nós vamos estar aqui, cada um vai dar a sua ideia, cada um vai expor aquilo que pensa, mas não vamos chegar a uma conclusão, porque essa razão nasceu, em princípio, não vou dizer, não é? Mas ela nasceu, ela surgiu de algo que era perfeito. E isso aí é que é difícil de compreender. Exatamente. Daí o mistério, exatamente. Filipe. Obrigado por estarem a participar, estão-me a ajudar muito. Eu penso que é apenas um pequeno reforço. Esta é mais uma indicação evidente daquilo que Deus é. Ele dá o livre-arbítrio. Até em Lúcifer, ele teve o livre-arbítrio de poder escolher aquilo que escolheu. Ou seja, todos nós podemos escolher de que lado estar. Portanto, esta é outra das características de Deus e que mostra a sua perfeição. Ok, muito obrigado por estarem a participar. É bom haver esta discussão e o facto de nem todos estarmos de acordo implica que todos estudamos e todos temos algo a dizer e é sempre enriquecedor. Há algo mais que eu gostava de dizer aqui na lição de domingo. Eu vou desviar-me ligeiramente desta questão, não é porque não esteja interessante, mas foi algo também que eu gostava de destacar na lição de domingo e que nos ajuda a perceber um pouco aquela frase na criação, quando Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é esta imagem e semelhança de Deus? Estamos também aqui nesta questão do Deus é amor. Ao que ser criado um ser, passa a expressão, ao ser criado um ser que tinha esta capacidade de amar, esta era a reflexão que existia de Deus no ser humano, ao ser semelhante a Deus, com esta capacidade de criar este tipo de relação uns com os outros e, acima de tudo, com Deus. Como dizíamos até agora, não conseguimos explicar a existência do mal, não conseguimos explicar a sua origem, mas conseguimos explicar a forma como ele foi surgindo, conseguimos descrever, digamos assim, a forma como ele foi surgindo e conseguimos vê-lo de forma clara na parábola do trigo e do joio. Foi uma parábola também que... Eu já estou a passar para a lição de segunda-feira, apesar de estar em domingo, mas a parábola do trigo e do joio é uma parábola interessante ao nós percebermos os vários passos que foram sendo tomados, as várias fases que foram havendo, desde que não havia pecado e passou a haver pecado e deixará de existir pecado. Neste caso, sinónimo de morte. A parábola do trigo e do joio, penso que toda a gente leu, quem não leu penso que conhece, quem não conhece pode ler, é uma parábola muito simples, são alguns poucos versículos, 7 versículos, se não estou em erro, e ela explica muito, muito sucintamente que havia um homem que colocou a semente no chão e essa semente começou a crescer, mas durante a noite, enquanto toda a gente dormia, houve alguém, o seu inimigo, e isto é importante, que é um detalhe relevante, o seu inimigo, fala no singular, foi e semeou outra semente. Deu tempo para que crescessem, para que produzisse fruto, e só neste momento é que quando vieram os servos ter com o Senhor, disseram-lhe, não nasceu só a semente que tu semeaste, não nasceu só trigo, nasceu também joio. E é interessante ver aqui esta vontade sempre do ser humano tentar resolver os problemas à sua maneira. Os próprios servos já tinham solução quando foram ter com o Senhor. Queres que arranquemos o joio? E foi aí que o Senhor disse, deixa-os crescer porque não vamos arrancar joio e correr o risco de arrancar também o trigo. Esta foi é um dos critérios que existe pelo qual o pecado ainda não foi eliminado e não podia ter sido eliminado logo à nascença. Podia-se ter eliminado o pecado, mas com isso também estaríamos a destruir não só aquele onde foi originado o pecado,
mas se calhar outros que seriam inocentes. E daí que o joio e o trigo se deixem que cresçam até à sua maturidade, e só aí se faça a recolha, primeiramente de quem? Qual dos dois é que se apanha primeiro, o trigo ou o joio? É que isto é interessante, porque isto fala quase em termos proféticos, escatológicos, quando nós pensamos em termos de profecia bíblica. Primeiro foi arrancado o joio e foi quê? Queimado. E depois foi arrancado, foi colhido o trigo, e esse foi para onde? Recolhido no seu celeiro. Eu tenho pena porque nós não temos tempo para passar versículo por versículo nesta parábola, porque ela é super intencional. Tudo aquilo que acontece nesta parábola é intencional, tem uma razão de ser, e ela não é só, eu não sei qual é o termo certo, mas não é só profética nos tempos iniciais, é também profética nos tempos finais. Não é só explicativa na forma como surgiu o pecado, ela é também explicativa na forma como ele irá terminar. Ela é super intencional. Aliás, eu, se não me engano, exatamente no versículo 36 até o versículo 43, mais à frente, é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus depois explica a sua intenção, explica aquilo que ele estava a tentar dizer, estava a tentar passar com esta parábola. A parábola do trigo e do joio. Deixem-me apenas dizer-vos alguns pontos relativamente à segunda-feira. Deus faz um constante apelo a que nós possamos segui-lo, a que nós possamos devolver o amor e a cultivar e expressar o amor que Ele nos dá. E isto é uma das grandes provas em que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque uma pessoa que não tem livre-arbítrio também não faria sentido estar a apelar. Deus não estaria a apelar a alguém que não pudesse escolher. E isso é uma das formas que nós vemos também que o ser humano tem que ter livre-arbítrio e não existe nenhum tipo de pré-determinismo ou nós já termos sido escolhidos para sermos salvos. Não faz sentido à luz destas verdades que aqui nós estamos a estudar. Mas isto relativamente à segunda-feira, eu gostava só de voltar à parábola do trigo e do joio para fazer notar aqui um ou dois pontos. O versículo 13 de Mateus é um versículo onde Jesus não diz só esta parábola, ele não conta só esta parábola, mas é interessante porque foi o ponto em que os discípulos, já de certa forma um bocado intrigados por Jesus falar sempre daquela forma, por parábolas, eles foram ter com Jesus e perguntaram: porquê é que tu falas assim? Porquê é que não dizes logo as coisas que queres dizer e estás a contar desta forma? Falar por parábolas era algo comum na altura, os rabis falavam desta forma, eles passavam as verdades desta forma, embora houvesse uma grande diferença, e o comentário bíblico diz-nos isso, havia uma diferença entre as parábolas de Jesus e as parábolas dos rabis. Enquanto que as parábolas dos rabis eram muito mais misteriosas, eram muito mais... levavam que houvesse várias interpretações, eram muito mais no sentido filosófico. Jesus usava parábolas com um sentido muito mais prático, um sentido de coisas do dia-a-dia, o cultivo da terra, o tratar das ovelhas, o trabalho do pastor, o trabalho de uma mãe que alimenta o seu filho. Ou seja, Jesus usava algo que era acessível a todos, àquele que trabalhava no campo e àquele que estudava no templo. Jesus estava neste patamar, ou seja, de trazer esta verdade a todos. Isto destacava as parábolas de Jesus das demais, mas não deixavam de ser parábolas. Jesus não contava diretamente a história que queria ensinar, ele não chegava à conclusão. Não só isto era útil porque levava a pensar, e nota-se claramente que havia aqui uma forma intencional de levar a pessoa a pensar, a meditar, a praticar o livre-arbítrio e a escolher. Não eram verdades já mastigadas, eram verdades ainda por mastigar, mas que fosse possível à pessoa entender, digerir. Mas houve também aqui algo extraordinário neste versículo, neste capítulo 13 que nos foi deixado. Há uma frase que ela é regular ao longo da Bíblia, e quem está habituado a ler as passagens proféticas, Apocalipse, ela acontece muitas vezes e parece que aparece sem sentido. Eu já vou explicar o que é que eu estou a querer dizer. A primeira parábola que está neste capítulo 13 não é a parábola do trigo e do joio, é a parábola do semeador. Que era aquela parábola em que há uma semente que é colocada na pedra e depois na terra e no caminho, e que acontecem diferentes coisas aos diferentes locais onde a semente é semeada. Não interessa agora muito nós percebermos esta parábola, mas interessa o último versículo nessa parábola. O último versículo na parábola é o versículo 9 e diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Não sei se já repararam que esta frase, por norma, aparece várias vezes. Quem lê Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, é uma passagem bíblica no capítulo 2 e 3,
em que Cristo está a falar com João e ele está a prever aquilo que irá acontecer ao longo da história da Terra, desde que é fundada a Igreja até que Jesus vai voltar. E os vários períodos pelos quais a Igreja passa, enquanto ele está a descrever a João, todos estes períodos terminam com esta frase. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça e entenda o que o Espírito diz às igrejas. E esta frase parece que aparece não necessariamente para que a pessoa esteja atenta, porque a pessoa já está atenta, já está a ouvir, mas quase que aparece como um marcador. Algo que está a indicar que ali está a acontecer algo que é diferente do resto do texto. Aquele texto que ali está marcado, entre aspas. E nestas parábolas, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, ambas terminam assim. Quem tem ouvidos, ouça. E isto intrigou-me, o porquê de estar esta frase a aparecer constantemente. Intrigou-me perceber isso e tentei pesquisar na Bíblia todas as vezes que ela aparece. E eu não vou ser capaz, com os conhecimentos que tenho, de vos explicar a fundo o que ela significa, mas há uma coisa que é comum em todos estes textos, é que está sempre a falar em termos proféticos. Estamos sempre a falar em termos de algo escatológico que irá acontecer no tempo do fim. E será que isso não é intencional ao aparecer em termos proféticos em Apocalipse e também aparecer aqui, nesta parábola do trigo e do joio? Ou seja, a parábola não estava só a dizer o que iria acontecer naquele momento, mas aconteceria algo que estaria mais para a frente. O facto de o trigo e o joio serem o primeiro arrancado, o joio, e queimado, e o trigo ser recolhido no seu celeiro, tem um significado profético. Daí também aparecer esta frase no final, quem tem ouvidos, ouça e entenda. Existe uma clara intenção de dizer que não estou só a explicar o que aconteceu, e Jesus dizia também que está a explicar o que vai acontecer. Luís. Veja o seguinte, quando a gente está a tratar desse assunto, que é um assunto bastante importante, a gente tem que tomar atenção e um certo cuidado. Na parábola do joio e do trigo, quando a gente olha, a gente percebe assim, havia o que era bom, o trigo. Alguém foi lá à noite, o inimigo, e semeou o joio, que era mau. E por que a gente está a tratar dessa questão da origem, que vai martelar provavelmente todas as lições? E por que se fala que não há uma causa à origem do pecado? É porque senão a gente corre o risco de tentar separar essa coisa numa relação maniqueísta, da existência só do bem e do mal, quando na verdade só existe uma única coisa, só, que é o amor. O amor é a única coisa. Então, a essência do ser humano é diferente do que a gente fala. Nós nascemos no pecado, mas a nossa essência não é o pecado. A nossa essência é o amor, é a perfeição. O problema é que nós fomos corrompidos pelo pecado. Como disse bem o Marco, não interessa filosoficamente, está aqui a filosofar sobre a questão do que aconteceu e da causa. Mas quando Ellen White fala não há uma causa, isso é muito maior, porque assim, não há uma causa simples, determinável para essa questão, para a gente não resumir a ideia da religião ao maniqueísmo, a existência do bem e do mal. A coisa vai muito além disso. É muito mais do que uma simples relação dicotômica entre um grupo contra o outro. Percebe? E você vê, é óbvio que aqui a passagem da parábola é totalmente escatológica. O celeiro é o céu, é Nova Jerusalém. E o fogo, a gente já sabe que quem não for salvo na ressurreição, aqueles que forem condenados, estes vão desaparecer e vai se terminar tudo em fogo. Mas a ideia é o que aqui? Não está a se discutir também por que se plantou aquela semente. Percebe que Jesus não traz aqui, ele nunca explicou por que se plantou aquela semente. Por que aquilo foi plantado? Não está explicado isso. O que se sabe é que é um inimigo. Só isso. Luís, muito obrigado por teres referido esses dois pontos. A questão de o bem e o mal não existem desde o princípio. Ou seja, não são duas forças que lutam entre si. Simplesmente uma é o intruso que irá ser também expulso e destruído no final. O bem existe e o mal acaba por ser a ausência desse bem. Isto é muito interessante à face dos ensinamentos que nós vemos nos dias de hoje na nossa sociedade, em que há uma certa corrente que vê as coisas desta forma. O bem e o mal estão em constante luta entre si e ambos existem, sempre existiram, e isto não é verdade. A Bíblia diz-nos o contrário. Só existia o bem, só existirá o bem, no intermédio é que existe o mal. E é
acreditamos nós quase no ponto final deste intermédio que nós vivemos nos dias de hoje. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Houve também um segundo ponto muito importante naquilo que tu disseste, Luís, e que eu também queria destacar nesta parábola, que é a questão de que nós não estamos aqui nesta parábola a perceber a origem do pecado neste semeador, neste inimigo. Estamos assim a perceber como é que ele depois foi disseminado entre os demais. E há algo interessante que eu queria destacar, e há pouco também disse que era relevante nesta parábola, é que quando nós lemos o capítulo 25, nós vemos quem é que semeou, foi um inimigo. Um inimigo, até diz, o inimigo semeou. Eu vi várias versões da Bíblia, todas elas usam o singular, o inimigo semeou. E se nós avançarmos 2 versículos, quando o semeador está a explicar aos seus servos o que é que aconteceu, ele já não diz diz um inimigo, dizendo que existe um entre vários inimigos. E passou de um para vários. O que é que aconteceu no intermédio? Deu-se tempo para que a erva crescesse, produzisse fruto e apareceu também o joio. Ou seja, com o passar do tempo, aquilo que é semeado apareceu em mais pessoas. Não foi apenas num só que é o culpado. Depois também o pecado é algo que é capaz, é como um vírus. Também tem a capacidade de ser disseminado e com o passar do tempo produzir fruto, digamos assim. Fruto negativo neste caso, mas é algo que acontece e que aconteceu no céu. Aqui podemos estar a referir-nos ao céu, também pode estar a ser referido à terra. Existe algo que foi semeado e é semeado no coração da pessoa quando esta entra em contacto e com o passar do tempo toma as rédeas, vai assumindo, vai tendo o seu tempo para atuar e é isso que também produz o mal e a sua propagação. Penso que são 2 pontos importantes a destacar nesta parábola, embora nós não possamos ver todos os pontos. Ela é explicada aqui por Jesus e seguramente teria toda uma lição para nós passarmos por ela. Nós temos que avançar porque o tempo já vai longo. Marco, força. Como volta a esta parábola, há uma palavra muito importante que parece que nos escapa, que é a palavra dormir. Desculpa, não percebi a parábola. A palavra dormir. Dormir, ok. E a palavra dormir é muito importante e ela não está aí por acaso. Dormir, nós podemos dormir a qualquer hora do dia. A questão é que não estávamos a vigiar. Depois vai aparecer também na parábola das 10 virgens, umas vigiavam, outras não vigiavam. E aí sim, isto é altamente escatológico por causa disso. Portanto, nós não vigiamos. Depois, há a questão de o trigo e o joio terem que crescer até ao fim. Porque eles são muito parecidos no início, mas depois um é a contrafação do outro. Enquanto o trigo mostra os seus grãos, e qualquer pessoa pode chegar lá e comer um grão, o joio, a semente cresce dentro de cápsulas e são venenosas. Por isso é que a parábola diz vão ser queimadas. Eles entendiam isso e por isso é que Jesus se exprimia naquelas parábolas, que eram coisas que o povo entendia. Nem os animais podiam comer aquilo. Portanto, eles perceberam logo o que era. Portanto, isto é tão mau, que, portanto, tem que ser queimado. E a parábola é engraçado, sem ter graça, como é que Jesus faz isto de tal forma que utiliza duas plantas que depois nós conseguimos, na nossa pequena mente, projetar escatologicamente e conseguir perceber o porquê, portanto, das pessoas no fim serem queimadas. Ou seja, não têm nada para dar. Tudo o que têm é uma contrafação daqueles que quiseram amar e seguir a Cristo. Tão simples quanto isto. Tudo o resto é uma contrafação. É parecido, mas não é a mesma coisa. E é interessante estares a dizer isso porque depois também há um outro ponto na Bíblia que diz que pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é impossível eu olhar para uma pessoa, por mais que a conheça, saber o que vai no seu coração. Conheço-a quando ela dá fruto, entre aspas, digamos assim. O mesmo acontece com o trigo e com o joio. A lição continua, nós não vamos ter tempo a passar por todos, nem vou apressar para nós passarmos por todos os pontos, acaba por ser uma recapitulação. Ela tocou ainda em dois ou três textos que eu diria que são cruciais para nós entendermos este tema. É quase impossível estudar este tema sem passarmos por Isaías, por Ezequiel e pelo capítulo 12 de Apocalipse. Isaías fica fácil de decorar porque Isaías vem antes de Ezequiel, eu penso que cerca de 200 anos. Isaías é o capítulo 14 e Ezequiel é o dobro, é Ezequiel 28. É fácil decorar os textos onde eles estão e eles são super reveladores em descrever aquilo que foi acontecendo ainda no céu quando se foi revelando o pecado neste inimigo. Foi algo que eu fiz ao longo da semana e algo que, se quem quiser estudar este tema, eu
eventualmente penso que nós vamos voltar a Isaías 14 ao longo do trimestre. Mas ao nós olharmos para Isaías 14, temos que olhar em conjunto com Isaías 13. Isaías 13 e 14 é uma fase em que Isaías já começava a lançar alguns dos seus juízos. O livro de Isaías fala escatologicamente, o tempo do fim, fala também muito sobre Emanuel, o Emanuel que viria como solução do pecado. E também tem uma secção em que ele lança alguns juízos sobre os vários povos que estavam ao redor de Israel, de Jerusalém, de Judá, peço perdão, do reino de Judá. Ele lança alguns juízos sobre Moabe, sobre Hebron, sobre a Síria. Em primeiro lugar, ele reservou, adivinhem que reino ali à volta para lançar o seu juízo? Babilónia. Babilónia foi o primeiro reino ao qual Isaías lançou o seu juízo, da parte de Deus, vindo da parte de Deus. E foi neste contexto de Babilónia, e isto é super significativo, e nós quando olhamos para a Bíblia desta forma, e não olhamos só para os versículos 12, 13 e 14, que foi o que a lição nos pediu para ler, e vemos tudo o que está à volta, é muito significativo nós vemos que Isaías dirigia-se a Babilónia. E Babilónia tem um significado aqui, tem um significado depois em Daniel, tem um significado no final em Apocalipse. Babilónia é aquele reino que surgiu como consequência do pecado. É aquele reino que a Bíblia utiliza quase como o reino do pecado. Usa de forma simbólica. E é neste contexto que são lançados estes versículos sobre este reino. Sobre este rei que ali habitava. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É interessante ver, eu estou a ler o versículo 12, que depois é feita uma série de afirmações que começam com a palavra, começam de forma explícita e implicitamente com o tu. Tu que debilitavas as nações. E tu dizias, eu, e agora não tu, mas eu aquele que onde se originou o pecado, eu subirei acima das estrelas, e podemos implicitamente perceber que o verbo continua no singular, na primeira pessoa do singular. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Vemos que o pecado começou por Satanás tirar o seu foco de Deus para o eu. E aqui fica bem explícito essa forma. Em Ezequiel também vemos aquilo que Satanás tinha direito, aquilo que Satanás tinha, toda aquela riqueza, toda a sua posição que ele ocupava e a forma como ele foi degradando dessa posição, e apesar de estar no sítio mais alto, conseguiu descer até ao sítio mais baixo que há na existência. E por último em Apocalipse, foi possível arrastar, e isto é algo que me intriga e penso que nos intriga a todos, 1/3 dos anjos. Porque nós explicarmos que o pecado originou-se numa só pessoa, custa a crer. Mas 1/3 das pessoas, dos anjos que habitavam o céu, também conseguirem ser convencidos e de forma livre e consciente tomarem este partido, custa a crer ainda mais. Mas é o que aconteceu e ao fim e ao cabo, hoje nós não lutamos contra um só, mas contra as forças e os potestades que estão no céu, que são este 1/3 dos anjos que foram dele arrebatados, por terem-se oposto ao reino do céu. Penso que posso só tomar mais um minuto para terminar. Há uma imagem que eu via muitas vezes no local onde eu trabalhava na altura, que tinha na parede um quadro, que eu várias vezes via aquele quadro, aquele era um diagrama que ali estava muito simples, mas que resumia de uma forma muito, muito simples aquilo que são os problemas ali associados ao trabalho, mas podemos aplicá-los a qualquer problema, incluindo ao problema pecado. E aquele quadro tinha uma coisa muito simples. Ele tinha, em primeiro lugar, o balão que dizia problema. Eu tenho um problema. E esse balão tinha uma bifurcação. Eu tanto podia ter solução para o problema, como podia não ter solução para o problema. E se nós seguíssemos o caminho de não tenho solução para o problema, ele ia dar ao último balão, que era está resolvido. Porque se eu não tenho solução, não tenho nada a fazer, da minha parte está resolvido. Mas se eu seguisse o caminho, eu tenho uma solução para esse problema, ele voltava a bifurcar. Essa solução depende de mim ou essa solução não depende de mim. Se fôssemos pelo caminho que a solução do problema depende de mim, ele levava ao balão que está resolvido. Porque se há uma solução para o problema e ela depende de mim, está resolvido. Se eu fosse pelo outro caminho, eu tenho um problema que tem solução e essa solução não depende de mim, está resolvido. E esse quadro dizia-nos que todos os problemas têm solução. Que todos os problemas, fosse qual a abordagem que eu tivesse para ele, eles tinham solução. E o pecado não se explica, não cabe ao cristão, mas cabe ao cristão aceitá-lo.
Ou seja, nós não podemos explicá-lo, mas também não podemos aceitá-lo, só porque não o explicamos. E a morte, apesar de deixar um grande vazio, ser uma montanha de perguntas, deixar muita tristeza, acaba por ser responsabilidade do cristão, e Cristo dá-nos forças para isso. É a responsabilidade do cristão olhar para tudo que o pecado engloba, e é um vazio bem grande que ele deixa, e dar-lhe uma forma de cruz. Porque foi na cruz em que ele foi resolvido, e foi aí que nós chegamos à melhor compreensão que nós podemos ter acerca de pecado, é que ele tem forma de cruz. Tínhamos um problema, ele tinha solução, graças a Deus ele não depende de nós, depende dele, e esse problema já foi resolvido, o problema do pecado. Eu sei que não passei pela lição toda, peço desculpa por isso, mas é um tema vasto, nós vamos aprofundar ao longo deste trimestre. Desejo um bom sábado e um resto de semana, e deixar só apenas uma última sugestão que já fiz no início, mas não estavam cá todos. Possamos ler o capítulo 29 do Grande Conflito, que se chama A Origem do Mal. É super revelador e aprofunda este tema e vai nos ajudar a compreender muito daquilo que aconteceu originalmente ainda no céu. Um bom resto de sábado e obrigado.